Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês lembram que nas aulas passadas nós conversamos um pouco sobre o sistema respiratório e nós conversamos sobre ele ser um movimento involuntário ou voluntário, certo? Vamos ver agora um pouquinho como funciona a regulação da respiração. Nós consideramos a respiração como um movimento involuntário porque nós não precisamos estar pensando o tempo inteiro para respirar, certo? Acontece de uma maneira inconsciente. Quem faz esse trabalho para nós é o bulbo encefálico. O bulbo encefálico é uma estrutura do nosso sistema nervoso, está localizado aqui nessa região mais inferior, próxima à medula óssea, ok? E ele é responsável por controlar esse processo de respiração. O bulbo encefálico, ele se baseia, na verdade, na acidez do sangue. Quanto maior está a acidez do sangue, significa que existe maior quantidade de gás carbônico naquela região e que nós precisamos respirar mais vezes, ou seja, aumentar a nossa frequência respiratória para conseguir compensar essa acidez do sangue, trazendo maior quantidade de oxigênio para os nossos pulmões e para o nosso sangue, ok? Vamos ver agora como que acontece o transporte de oxigênio. Nós falamos sobre isso lá na aula do sistema cardiovascular, lembram? Nós conversamos que os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias, elas são as células que fornecem para nós o oxigênio do nosso sangue. Como que esse oxigênio ele é carregado? Através da hemoglobina, que se liga a um ferro e consegue transportar 4 moléculas de oxigênio. Lembram disso? Então, cada hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio. E o oxigênio é necessário para realizar a nossa respiração celular e pulmonar, tá? Esse ferro, ele é importante porque ele vai fazer com que a gente consiga ligar a molécula de oxigênio. Se eu tiver um problema no meu ferro, na quantidade de ferro disponível no meu corpo, eu vou ter cansaço, falta de ar e vou estar gerando pouca energia para o meu sistema. Então, eu vou ter complicações e posso vir a ter até mesmo uma anemia, ok? O ferro ele é adquirido por nós por meio da nossa alimentação. Então, ele está presente em vegetais de uma coloração mais escura, como, por exemplo, couve-flor, alface. Também está presente em grãos de feijão, lentilha e também nas carnes vermelhas e brancas, ok? Por isso que é importante os vegetarianos estarem bastante atentos em relação à sua alimentação, para que não fique com nenhuma falta de vitamina e principalmente do ferro, que é um fator primordial para o carregamento do nosso oxigênio, ok? Nós também precisamos ver sobre o transporte do gás carbônico. O transporte do gás carbônico, ele acontece de uma maneira diferente do oxigênio. O oxigênio, ele é totalmente carregado pela minha hemácia. Já o gás carbônico, ele é transportado em duas partes. A primeira é transportada, sim, pela hemoglobina, ou seja, a hemoglobina também é capaz de se ligar a moléculas de gás carbônico, porém, apenas 7% do gás carbônico é transportado em sua forma pura, ligado à hemoglobina. Mais de 93% do gás carbônico é ligado com a água e forma um ácido, provocando assim a acidez do nosso sangue. Por isso que o bulbo ele é responsável por captar essa acidez do nosso sangue e verificar se o sangue está mais ácido ou se o sangue está mais básico. Se o sangue estiver mais ácido, eu preciso aumentar a minha frequência respiratória para conseguir um maior aporte de oxigênio para a região e não deixar o meu sangue ácido, ok? Conseguir fazer aí meu transporte de oxigênio e gás carbônico pelo corpo de uma maneira eficiente. Bom, pessoal, outro assunto também que eu quero falar com vocês na aula de hoje é sobre a nossa voz. A nossa voz é uma forma de comunicação sonora para nós e ela acontece através da vibração das nossas pregas vocais. Então, vamos ver onde as pregas vocais estão localizadas. Elas estão aqui, ó, na nossa laringe, próximo à epiglote e próximo a traqueia e o esôfago, certo? Lembram disso?
Aqui eu trouxe para vocês uma representação das cordas vocais, que também podem ser chamadas de pregas vocais, de uma laringe normal. Então, eu tenho aqui a epiglote, que é aquela válvula que vai abrir e fechar, podendo fazer com que eu tenha a passagem do ar ou do alimento, tanto para a minha laringe ou para o meu esôfago. E eu tenho aqui na lateral as cordas vocais. As cordas vocais, elas vão formar o som de acordo com que elas vão abrindo e fechando, ok? Conforme nós vamos falando. Então, eu tenho aqui o processo de respiração. Quando eu tenho a respiração, a minha corda vocal, ela está aberta, então eu tenho a passagem do ar. E quando eu tenho a fonação, eu tenho o fechamento dessa minha corda vocal. Então, conforme eu vou falando, eu tenho o fechamento e a abertura dessa corda vocal para formar o som. Além disso, existem outras estruturas que também podem facilitar e ajudar no processo de formação do som. Os ossos da face, os lábios, a língua, os dentes e a mandíbula, eles devem estar funcionando de uma maneira correta e de uma maneira harmônica para a gente conseguir falar as palavras que nós queremos, ok? Existem algumas doenças vocais que podem acontecer nas pregas. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Eu tenho aqui uma estrutura, um desenho das cordas vocais normais, essa imagem. E eu tenho algumas alterações das cordas vocais que podem me provocar doenças, como as ulcerações de contato, o pólipo, que seria um nódulo bem grande nessa região, nódulos menores, a paralisia unilateral, que seria apenas uma das cordas vocais que consegue se mexer, ou então até mesmo o câncer, tá? E essas doenças, elas podem ser verificadas através do exame das cordas vocais, que vai analisar se as nossas cordas vocais estão normais ou se elas têm alguma alteração, ok? Alguns fatores que podem provocar alterações nas cordas vocais são forçar a voz por muito tempo e não hidratar a região, então não ingerir água para hidratar a região, fumar, ingerir bebida alcoólica, ficar em locais com ar-condicionado forte por muito tempo e também respirar pela boca. Além de respirar pela boca trazer um prejuízo para as cordas vocais, nós também temos o fato de que na região da boca não existem os pelos nasais, que são estruturas que filtram os micro-organismos invasores, então nós ficamos mais suscetíveis também às outras doenças que podem acometer o nosso sistema imunológico, ok? Outros conceitos que estão ligados à voz de uma maneira secundária. O canto, que nada mais é do que o som em forma de melodia musical, né? Então, a música. O timbre, que é o som da voz que cada pessoa tem ou instrumento. Então, eu tenho som de voz, um timbre de voz. A Ana tem um timbre de voz, o João tem um outro timbre de voz. Assim como um violino tem um timbre, um piano tem um outro timbre. Então, é específico para cada pessoa ou para cada instrumento. E também é específico de acordo com a nota musical, no caso dos instrumentos, ok? E eu tenho ainda a frequência. A frequência, nós podemos assim dizer de uma maneira mais comum, seria a minha altura do som. E eu tenho o som que é agudo ou o som que é grave. As mulheres, elas podem apresentar esses dois sons. Normalmente, acontece mais o som agudo nas mulheres e nos homens o som mais grave, o timbre da voz, o tom da voz um pouco mais grave. Nos cantores, nós podemos dividir em dois grupos. As mulheres que apresentam o timbre da voz considerado agudo são chamadas de sopranos, já aquelas que apresentam o timbre da voz considerado grave são chamadas de contraltos. Já os homens que apresentam o timbre agudo são chamados de tenor e aqueles que apresentam o timbre grave são chamados de baixo, ok? Então, aí é uma curiosidade para vocês saberem que existe essa diferença em relação às orquestras musicais. Bom, pessoal, vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 357, 359, 361 e 363, ok? Vou disponibilizar o gabarito na quinta-feira, então no dia 23, e eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem, ok? Me procurem pelo binóculo ou então pelo chat do Schools. Um beijo e até a próxima aula!